Como já sabem, vamos falar hoje de como podemos apostar na queda do mercado. Primeiro de tudo, temos que nos lembrar que apostar no mercado bearish é muito diferente do que apostar no mercado bullish, e temos aqui que ir ver algumas coisas específicas em detalhe de como nos podemos portar neste sentido. A nossa agenda para hoje vai ser esta. Vamos começar com ver uma overview, portanto, de performance que se está à espera para o 2020. São algumas informações que vêm da nossa equipa de Big Research. Vamos ver as variáveis fundamentais para considerar quando estamos a negociar no mercado em queda, algumas estratégias de negociação nos dois lados. No lado, aproveitar da queda do mercado, no outro lado, proteger-se ao mesmo tempo de uma queda forte do mercado. Vamos ver quais instrumentos financeiros nos permitem de negociar em queda de mercados, portanto, ETFs, CFDs, futuros, opções e warrants. E, finalmente, vamos fazer aqui um exemplo de um trade numa plataforma de trading num destes instrumentos financeiros que nos permitem de entrar com uma posição curta. Muito bem, vamos então começar com a visão do nosso research para o 2020. Muito provavelmente vocês podem ter visto esta overview em outras partes, em outros documentos que o Big fornece aos próprios clientes. Normalmente, a parte como nós devíamos de ler esta overview seria ver qual é a visão mais positiva para este ano. Contudo, se nós queremos apostar numa queda de mercado, portanto, se nós queremos negociar e apostar numa desaceleração do mercado, ou ainda mais numa visão mais negativa, portanto, dos ativos financeiros, vamos ter que olhar pela parte esquerda deste gráfico, para a parte esquerda desta imagem. Portanto, vamos preferir negociar Itália, Alemanha, por exemplo, e vamos preferir negociar em termos de setores, em setores como o automóvel ou os médias europeus. Aqui, quando isto foi feito no final de 2019, ainda o nosso research falou do petróleo, se bem que neste momento, com a possível guerra, digamos, entre o Irão e os Estados Unidos, o petróleo tem vindo a ganhar um bocado de força nas últimas horas, digamos assim, no breve termo. E vamos apostar, então vamos querer apostar mais no dólar, nesse sentido. Portanto, tudo é uma questão de ver o mercado no outro lado do que estamos mais habituados, num mercado mais bear, mais bull, no qual nós estamos à espera de um incremento de valor das ações. Quais são as variáveis que temos que ter em consideração quando queremos apostar no mercado em queda? Como disse há pouco, apostar no mercado em queda é completamente diferente de apostar no mercado bull, porque neste caso nós estamos a apostar contra o mercado, estamos a imaginar, portanto, quer dizer que nós estamos a acreditar que o mercado vai cair, que o valor das ações vai cair nos próximos tempos. Portanto, temos que estar conscientes do risco e saber que quando nós vamos posicionar short, portanto curtos no mercado, não vamos poder ganhar de qualquer valorização do mercado, mas vamos ganhar no contrário, vamos ganhar mais o mercado vai desvalorizar, mais nós vamos ganhar. E temos de nos mentalizar com esta parte de deixar de ganhar com as posições longas, deixar de ganhar quando o mercado se vai valorizar. E, obviamente, negociar curto, negociar contra o mercado, tem sempre uma proporção de risco maior do que negociar no mercado a subir. No outro lado, quando nós compramos uma ação, porque achamos que o valor desta ação vai incrementar, a ação vai valorizar, então, neste caso, estamos mais habituados a investir no longo prazo. No mercado a cair, portanto, quando nos vamos posicionar short, vamos começar a ver uma negociação mais no curto prazo. Mesmo porque, por causa do risco e porque também devido a ciclos económicos,
um ciclo em bull vai demorar, o mercado pode estar em bull entre 7 e 8 anos, mediamente, mas o mercado em bear chega no máximo de 18 meses. Portanto, todas estas pequenas especificidades nos vão pôr no lado de querer mais negociar num sentido de curto prazo do que num sentido de longo prazo, como estamos habituados a negociar de forma natural no mercado em bull. Do outro lado, para além de querer ter um lucro com a desvalorização do mercado, também podemos utilizar esta negociação como um fator de hedging. Hedging quer dizer que vamos poder cobrir com posições curtas, vamos poder cobrir o risco das posições longas. Quando é que isso acontece? Quando, por exemplo, temos uma carteira de ações nas quais estamos posicionados longos no mercado, vamos então ter a possibilidade de nos posicionar curtos num particular outro tipo de ativo, que vamos ver um bocado mais tarde esta correlação entre ativos. Desta forma, ao nos posicionar curtos, vamos proteger as nossas posições longas, porque aquele que vamos perder nas posições longas quando o mercado cair, vamos ganhar nas posições curtas. E utilizamos aqui essas posições curtas não muito para lucrar com a queda do mercado, mas para perder menos, porque acreditamos que depois vai acontecer uma fase mais bull do mercado, então uma fase mais incremental de valorização, no qual as nossas posições vão ser necessárias. Portanto, queremos manter estas posições que tínhamos longas. Vamos começar por algumas estratégias, que são algumas prováveis possibilidades e trades que podemos dar para poder lucrar e para poder apostar na queda do mercado. Uma das estratégias mais utilizadas e mais fáceis de implementar é aquela de comprar um ETF invertido, que valoriza quando o índice subjacente a este ETF está a cair. O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, se o mercado está a cair, quer dizer que os índices estão todos a cair. Portanto, vamos ver um S&P 500 e um Nasdaq 100, por exemplo, ambos com uma forte desvalorização. No outro lado, temos ETFs invertidos, que estão a replicar a performance do índice, mas no lado contrário. Neste caso, um ETF invertido poderia ser pelo menos o short uma vez, que é o SH, sobre o S&P 500. O que é que acontece a este ETF? Este ETF vai replicar o performance do S&P 500 ao contrário. Portanto, quando o S&P 500 está a cair, este ETF está a subir. Isto poderia ser uma boa oportunidade de negócio numa fase de mercado, de desvalorização do mercado, de entrar longo neste ETF invertido. Para vos mostrar melhor no gráfico, podem ver aqui. Estes são os dois ativos. A linha em azul é o S&P 500 e a linha com cores, portanto, com velas japonesas, é o ETF SH. Este ETF SH basicamente tem como ativo subjacente o S&P 500 e replica ao contrário a performance do S&P 500. Isto, como estão a ver, está aqui uma fortíssima correlação, obviamente, entre os dois, e uma das técnicas mais utilizadas no mercado, mais fáceis também, como disse, para implementar, é esta de ter uma posição longa neste ETF, porque sendo que o mercado está a desvalorizar, então a posição longa no ETF vai valorizar, porque este é um ETF invertido. Poderia ser uma boa opção para aqueles investidores que não gostam de negociar posições shorts, portanto, por exemplo, um CFD ou um warrant, que gostam de ter um ETF e, neste caso, vão ter sempre uma posição longa, sempre 100% cash, portanto, sem margem, mas vão, desta forma, apostar na queda do mercado em vez que na subida deste.
Uma outra opção é abrir posições curtas a níveis setoriais, portanto, imaginemos que temos alguma informação particular nas quais nos diz que um particular setor vai ter uma performance negativa num particular período, como era, por exemplo, como vimos há pouco do nosso Outlook do Research, o setor dos automóveis e dos médias estavam vistos com uma versão mais negativa, portanto, estamos à espera que estes setores que têm um setor de maior risco ou setores com mais dívida vão cair. Neste caso, podemos nos posicionar com posições curtas em ações de empresas ou ETFs que replicam a performance de empresas deste particular setor. Portanto, neste caso, íamos fazer um filtro por setores e dentro daquele setor nós vamos posicionar, obviamente, abrir posições curtas para poder ter uma vantagem desta queda do mercado. Uma outra estratégia, aqui só para vos mostrar aqui, é uma pequena tabela que mostra alguns dos setores, maioritariamente dos Estados Unidos, com respectivos ETFs que podem ser utilizados. Sendo que este webinar vai ser gravado e vamos depois disponibilizar, poderia ser, se alguém tiver interesse a descobrir mais sobre estes setores e sobre estes ETFs, tem aqui todos os stickers para poder fazer uma pesquisa depois mais tarde. Uma outra opção, uma outra estratégia para poder apostar no que é do mercado é abrir posições curtas em específicas empresas, portanto, em específicas ações. Neste caso, por que isto acontece? Porque achamos, obviamente, que a ação vai desvalorizar. Como é que podemos abrir posições curtas? As posições curtas em ações podem ser abertas só com os CFDs. Este é um instrumento de negociação em margem, que vamos ver daqui a pouco todas as características e como podemos negociar o CFD. E neste caso podemos negociar curtos, portanto, podemos abrir posições curtas em ações sem ter a ação já em carteira, porque este tipo de instrumento, o CFD, permite fazer isso, permite abrir estas posições. Quais são as ações que vamos prediligir quando que vamos escolher? Em base a que vamos escolher as ações que queremos entrar em posições curtas? Portanto, vamos querer mais ações com um beta mais elevado, porque são as ações que tendem a desvalorizar mais e mais rapidamente quando o mercado está a cair, está em descida. Vamos preferir empresas com balanços mais fracos, que também são as empresas que mais desvalorizam em momentos de queda do mercado. Assim como vamos prediligir empresas que não têm muito lucro, portanto, empresas sem lucro e empresas com baixa probabilidade de poder gerir este lucro. Podemos chamar essas empresas, como muitas vezes podem ter ouvido nas análises financeiras e de mercados, as famosas small caps. As small caps são aquelas empresas que são empresas pequeninas, com um beta muito elevado, com um balanço não muito forte, muitas vezes não geram lucro ou geram muito pouco lucro instável. Estas são todas empresas que são muito dependentes de forma especulativa, muito dependentes de especulação, portanto, são ações pequenas, sobretudo em setores mais novos, portanto, o setor do biotech e setor da tecnologia, onde estão a nascer muitas empresas nos últimos tempos. Estas são muito suscetíveis à especulação e uma forte especulação vai fazer assim que estas empresas vão desvalorizar mais e mais rapidamente de outras empresas quando o mercado está por si, no geral, a desvalorizar. Neste tipo de empresas podem entrar também aquelas empresas que são empresas que não geram lucro. As grandes empresas tecnológicas, as grandes startups ou unicórnios, podemos chamar assim, estas empresas não têm um lucro, portanto estão
fortemente dependente dos financiamentos, com o mercado a cair e com menos investidores a apostar nessas empresas, estas empresas vão rapidamente ver-se com short de financiamentos e vão rapidamente cair e acompanhar muito facilmente o mercado na sua fase de queda. Para poder aproveitar disto, devíamos de abrir posições curtas nestas empresas diretamente no mercado. Alguns exemplos aqui, temos o que todos conhecemos, Uber e Tesla, pelo menos, mas a Lyft também, que é concorrente da Uber, são todas grandes empresas tecnológicas que vivem graças aos financiamentos, pronto, mas ainda não fazem profito, portanto, têm sempre perdas no fim do período. Escolhemos estas três, mas podíamos mencionar muitas mais, desde Snapchat ou Spotify. São todas empresas que ainda não conseguem gerar lucro, mas têm têm muita falta de capital, querem muito capital para poder sobreviver, têm muita necessidade de ter capital para sobreviver. Por esta razão que a escolha mais popular também de investir num bear market é também entrar curto num ETF, que é o Russell 2000 Small Cap Index. Este ETF, que poderá ficar aqui para vocês também poderem pesquisar mais tarde, que tem o ticker TWM, é um ETF que é construído por todas as empresas pequenas, portanto, todas as empresas que fazem parte deste grupo que vimos há pouco, e também de empresas mais recentes que não estão a gerar ainda lucro. Uma posição curta neste ETF, portanto, vamos fazer uma posição curta, obviamente, com um CFD. Uma posição curta neste ETF vai apostar na queda e na desvalorização do mercado. Ok, vamos ver então uma outra opção, para além destas que vimos, durante a queda do mercado também podemos utilizar algumas técnicas que são mais de proteção do mercado em queda. Para nos poder proteger de uma queda do mercado, para ter e também para fazer, obviamente, algum lucro durante esta queda e ter menos perdas do que os outros investidores, devíamos de privilegiar mais utilities, por exemplo, que são um setor mais defensivo, toda a parte do utilities e do Customer Goods, são todas, como por exemplo a Procter Gamble, que poderia ser um exemplo neste caso, são todas empresas que, mesmo com uma queda muito forte do mercado, elas se conseguem aguentar melhor. E são aquelas que, entre outras, vão desvalorizar menos com o mercado em forte devaluation. Estas empresas, uma provável estratégia seria ter uma exposição em empresas de elevada capitalização, as famosas large cap, portanto, que são completamente o contrário dos small caps. No outro lado, que vimos há pouco, devíamos de nós posicionar short nos small caps, ou então posicionar longos nas empresas de elevada capitalização, portanto, as large caps. O mesmo vale para todas as empresas que têm um dividendo, que distribuem um dividendo elevado e sustentável, portanto, quer dizer que têm um balanço muito forte, um balanço estável, um balanço sustentável. Muitas vezes estas empresas podem não ter um profito assim, podem não trazer um lucro assim tão grande como podem trazer as grandes empresas da Tesla, por exemplo, quando está a subir, sobe muito. Estas empresas sobem menos, o lucro que podemos ter pode ser menor, mas no outro lado, estas são todas empresas que têm uma forte liquidez, têm muito cash e têm uma robustez financeira diferente, que faz com que elas podem aguentar muito facilmente num período de recessão, mesmo que este seja superior aos 12 meses, mesmo porque têm muito capital e são empresas muito estáveis. Mesmo numa queda muito brusca do mercado, muito forte, estas empresas nunca vão cair tanto quanto podem cair as outras, só aquelas que se conseguem aguentar mais.
Portanto, neste caso, uma possível opção seria posicionar-nos no mercado longos nestas empresas que têm estas particulares especificidades e assim conseguimos nos proteger de uma possível queda forte dos mercados. Do outro lado, sabemos que quando um mercado está a cair, portanto está em forte queda, a volatilidade aumenta, portanto, e uma outra possível estratégia seria um posicionamento longo na volatilidade, portanto, aproveitar deste aumentar de volatilidade em termos de queda de mercado. Uma maneira de nos posicionar nisto é o índice de volatilidade, que é o VIX, VXX, é o ticker. Este índice vai calcular e vai refletir a volatilidade que se está a registrar no mercado e quando temos um mercado fortemente bull que continua a crescer, o índice, obviamente, o valor do índice vai ser mais baixo. Quando o mercado está em forte queda, a volatilidade aumenta. Portanto, neste caso, vamos poder aproveitar de uma possível posição longa neste índice. Alguns pequenos exemplos. Por exemplo, aqui podem ver que no início de 2018 o S&P 500 desceu de 10%. Teve uma queda de 10%. Neste mesmo período, o valor do VIX foi sensivelmente o dobro. Ele saiu aqui mais ou menos a 27 e chegou quase aos 55. Portanto, temos aqui quase uma valorização do dobro no índice VIX, há uma desvalorização de 10% do S&P 500. Uma posição longa a partir daqui ia ser uma posição, um ponto de entrada muito forte, da qual íamos poder aproveitar de queda dos mercados, neste caso. A mesma situação, podemos ver a mesma situação, por exemplo, em agosto de 2019, aconteceu o mesmo, onde o S&P caiu e, ao mesmo tempo, o VIX aumentou bastante. O mais o mercado está instável, mais o mercado está em queda e mais o índice da volatilidade aumenta, portanto, o índice da volatilidade vai valorizar. Uma pequena coisa importante de ter presente quando estamos a negociar o índice da volatilidade é o tempo. Nós não podemos negociar o índice da volatilidade, que é extremamente instável, por longos períodos de tempo, até porque depois o mercado vai recuperar e o índice facilmente depois vai diminuir. O que normalmente se aconselha de ter uma posição no índice de máximo 12 meses, não mais de 12 meses. Portanto, as posições, como dissemos ao início, quando estamos a apostar no mercado de queda, é uma aposta um bocado mais incerta. Portanto, temos que apostar em períodos de tempo muito breves, muito mais breves muito mais de curto prazo do que quando estamos a apostar num mercado bull, no mercado a valorizar, que é a performance mais natural do mercado e dos investimentos. Ok, outra opção poderia ser, como devem ter ouvido muito, que é uma também das técnicas mais utilizadas, é um posicionamento longo em ouro. Obviamente, o ouro é um ativo de refúgio, é considerado um ativo de refúgio para os investidores em momentos de forte queda dos mercados. O ouro, mesmo que não gere nenhum dividendo, é uma commodity que é possível negociar e isto faz-se que em tempos de dificuldade económica, de difícil situação económica, todos os investidores, grande parte dos investidores, tende a negociar ouro para se proteger destas quedas do mercado. Portanto, quanto mais difícil for a situação económica, maior é a probabilidade de valorização do ouro. O ouro pode ser negociado com uma posição longa em diversas formas. Pode ser negociado com um ETF, temos aqui os dois tickers, o GLD e o SHAD1.
Ou então podemos negociar diretamente a cambial spot do ouro, como um par cambial, portanto o XAU-USD. Ou então um futuro. Se gostamos de negociar mais futuros, podemos negociar o GC, que é o futuro do ouro. Ok, muito bem, vamos então continuar. Uma das coisas que eu vos mostrei na slide principal, na slide inicial, foi aquela de, para além de todas estas estratégias, também utilizar uma técnica de hedging, portanto de cobertura. Pode ser uma forma interessante de utilizar, de se proteger em momentos de quedas do mercado. Podemos montar um hedge com diferentes tipos de ativos. Os ativos que permitem fazer uma estratégia de hedging são os ativos nas quais temos a possibilidade de expressar uma visão descendente. Portanto, os ETFs shorts, portanto, os ETFs invertidos, por exemplo, como foi o exemplo do ETF SH contra o S&P 500, que vimos no início, os warrants e toda a família, os factor certificates, os mini futures, os CFDs sobre qualquer tipo de ativo e, obviamente, os futuros e as opções que nos dão a possibilidade de nos proteger, são os dois ativos mais utilizados em termos de proteção da carteira. Obviamente, nós vamos fazer depois outros webinars só concentrados no hedge. Neste caso, é só para vos mostrar como é que poderia ser implementada uma estratégia de hedging muito por alto. Portanto, como é que poderia ser? Imaginemos então um investidor português, por exemplo, que tem em carteira ações portuguesas, porque gosta de investir em Portugal. Este investidor está preocupado que acha que durante o verão vamos ter uma queda nos mercados, mas não quer vender as ações que tem em carteira, porque acredita que depois dessa queda, sendo que as empresas têm fundamentais atrativos e estão a performar bem, acredita que depois dessa queda vamos ter ali uma valorização do mercado, do qual ele depois vai querer aproveitar. A sua carteira é geograficamente muito exposta a Portugal, porque tem basicamente as ações mais famosas, mais negociadas portuguesas, e a carteira assemelha-se muito ao PSI 20, que são as ações portuguesas mais utilizadas, mais negociadas em Portugal. Como o investidor quer proteger-se, obviamente, destas ações nacionais e não quer vender as ações, há de procurar um instrumento que permite cobrir o risco que tem nestas ações, porque se o mercado cair, a carteira dele vai desvalorizar muito. Sendo que a carteira é quase toda em Portugal, o proxy mais semelhante para poder proteger a sua carteira é o índice PSI 20. Por quê? Porque o índice PSI 20 detém todas as carteiras dentro que ele tem em carteira, todas as ações que ele tem em carteira. Neste caso, o investidor devia de entrar curto, portanto, ao contrário daquele que tem em carteira. Se ele tem posições de ações longas, vai entrar curto no PSI 20. A maneira de entrar curto no índice é negociar um CFD. Uma vez que a cotação do CFD vai replicar exatamente a cotação do índice, o investidor deve entrar ao contrário do que tem em carteira, portanto, o investidor, neste caso específico, vai poder proteger-se entrando curto num CFD sobre o índice do PSI 20. Neste caso, a entrada curta no mercado não é muito para lucrar desta possível queda do mercado, como vimos as estratégias até agora, mas é muito proteger as suas posições longas. Ao entrar curto com o CFD no PSI 20, o investidor vai ganhar na posição curta aquele que vai perder nas posições longas. Ao calcular bem o hedge ratio, vai fazer assim que, se calhar, os ganhos que vai ser de um lado vão ser maiores do que as perdas no outro lado.
de modo a cobrir assim a carteira durante uma fase de forte desvalorização do mercado. Nós vamos depois fazer esta só para vos mostrar mais ou menos o que o hedging é e como pode ser utilizado em momentos de queda de mercado, mas depois sucessivamente vamos fazer alguns webinars mesmo sobre o hedging, sobre mais técnico como podemos mesmo montar um plano de hedging. Ok, portanto, durante todo este tempo conseguimos ver diferentes instrumentos financeiros que nos permitem investir na queda dos mercados. Os que nos permitem investir são os ETFs, portanto, ETFs invertidos, porque são aqueles que vamos poder nos posicionar longos, ou então nós podemos posicionar com um CFD curtos, porque um CFD nos dá a possibilidade de entrar no mercado curto, mesmo que não temos as posições já em carteira. Os futuros e as opções, obviamente, nos permitem ter posições longas e curtas, e os warrants, a mesma coisa. Vamos passar muito rapidamente do que é cada um destes tipos de ativos, só para termos esta informação para todos os investidores que estão a ouvir, porque hoje neste webinar são muitas pessoas que estão a ouvir, portanto, para equiparar aqui alguns detalhes. O ETF é um fundo, basicamente o ETF é um cabaz de ações ou de obrigações ou de matérias-primas. E este cabaz é negociado como se fosse uma ação, é um fundo que é negociado em bolsa e vai replicar o movimento dos seus subjacentes, sendo eles ações, obrigações, ou matérias-primas ou índices. O ETF tem a vantagem de ser muito diversificado, porque reduz o risco. Em vez de ter uma só ação, tendo o ETF, tenho já diferentes ações dentro. Então, o risco não é todo posto numa ação, por exemplo, todo posto no Apple, por exemplo, você compra só uma ação do Apple, mas é repartido entre todas as outras ações que fazem parte do cabaz do ETF. O ETF é fácil de negociar, podemos negociar em bolsa durante a sessão e, obviamente, há uma maior eficiência em termos de custos, porque se comprasse aquelas ações do cabaz singularmente, ia pagar muitas vezes a comissão por cada ação. Neste caso do ETF, ao comprar o ETF, a comissão só vai ser cobrada uma vez, porque o trade vai ser só uma ordem de negociação. Os CFDs são Contract for Difference, portanto é um instrumento derivado, permite negociar variações de preço sem ter a troca do ativo mesmo, sem ter a propriedade do ativo. Portanto, em termos de ações, não vamos ter uma percentagem da empresa, mas vamos só beneficiar das variações do preço. Quais são as vantagens? Permite entrar em longo e curto, permite negociar no sentido longo, portanto, comprar um CFD sobre ações, sobre índices, sobre matérias-primas, e ao mesmo tempo permite entrar curto, portanto, nos permite fazer isto que nós queríamos fazer durante este webinar, que é entrar num mercado que está em queda e lucrar com isto, lucrar com o mercado em queda. O CFD nos permite isto. Temos a possibilidade de negociar em alavancagem, portanto, não precisamos de ter todos os fundos necessários para abrir uma posição, mas basta só uma percentagem para ter uma exposição no mercado. E no caso das ações, de algumas ações, mediamente, nós precisamos de ter só 20% do cash para poder ter uma exposição no mercado de 100%. Portanto, vamos nos poder alavancar. E, obviamente, temos muitos CFDs nos quais escolher, praticamente para todos os ativos financeiros, seja, como disse há pouco, ações, índices, forex. Ok. O futuro é um contrato vero próprio, através do qual o investidor se obriga a comprar, em termos de se estamos a falar de uma posição longa, ou a vender, se falarmos de uma posição curta, o ativo subjacente numa data precisa no futuro ao preço acordado na transação, portanto, o preço acordado agora. Os futuros, como os CFDs, permitem de lucrar e de apostar na queda do mercado, e neste caso porque conseguimos entrar com posições curtas.
Uma das vantagens do futuro é a segurança, porque a negociação ocorre sempre em bolsa, vai sempre haver uma câmara de compensação, portanto não temos o risco de contraparte. E, obviamente, como os CFDs, os futuros também podem ser negociados com alavancagem. Portanto, neste caso, sem a necessidade de ter todo o montante disponível para poder negociar, mas basta só uma percentagem que varia de futuro a futuro. As opções também são um excelente instrumento em termos de hedging, porque para posições longas, por exemplo, as opções dão o direito, mas não a obrigação, e nisto são diferentes dos futuros, de poder comprar, neste caso é uma call, ou vender, e temos aqui um put, um particular ativo subjacente no vencimento, por um preço estabelecido anteriormente. O que é que nos permitem as opções? Nos permitem flexibilidade, porque também conseguimos negociar no sentido longo e no sentido curto. São, como disse há pouco, excelentes em termos de proteger o risco, porque uma compra de opções de venda, por exemplo, permite proteger uma carteira de títulos face a uma queda no mercado. Funciona um bocado como um CFD sobre o índice do PSI 20, que vimos há pouco. Neste caso, para proteger a nossa carteira de ações longas, podemos comprar uma opção de venda que nos permite protegê-la numa situação, num período de forte queda do mercado. E as perdas da opção são sempre perdas limitadas, porque a perda máxima em cada posição longa em opções está limitada basicamente ao prémio que é pago. Isto é muito em geral sobre o que é uma opção. No site depois podem ver diferentes vídeos de estratégias de negociação de opções, se alguém fosse interessado neste sentido. O último instrumento que permite investir na queda dos mercados são os warrants, e toda a família dos warrants são instrumentos que são emitidos sobre ativos como ações, índices, mercadorias, forex. E o que eles fazem é amplificar o movimento do preço do mesmo. Portanto, vão amplificar o movimento do preço do ativo subjacente de um particular X, a segunda do warrant e das características que os warrants têm. Existem vários tipos de warrants, desde warrants mais tradicionais aos turbo warrants. A família do warrant é muito grande. Os warrants subdividem-se em warrant call ou bull. Um warrant call permite lucrar de uma valorização do mercado e de uma valorização do ativo subjacente ao warrant. No outro lado, o warrant put ou bear, isto está mesmo escrito na designação do warrant, permite obter um lucro de desvalorização do mercado e de desvalorização, obviamente, do ativo subjacente. O warrant put, ou bear, é o warrant que mais faria, ao nosso caso, quando queremos investir na queda do mercado e queremos lucrar com a queda do mercado. Neste caso, íamos escolher de investir no warrant put. Ok? As diferenças de tipo de warrants, temos os warrants tradicionais, que são uma opção call ou uma opção put. Os warrants tradicionais permitem alavancagem e, obviamente, temos uma cotação e uma volatilidade que está implícita já no subjacente. Os turbos têm uma barreira que se chama knockout, e quando o preço atingir esta barreira, o produto perde o valor. Quer dizer que esta barreira dá aqui um risco adicional ao warrant. E, ao mesmo tempo, obviamente, sendo que adiciona risco, tem que adicionar também um possível potencial de rentabilidade. Os inline warrants têm duas barreiras, uma barreira superior e uma barreira inferior. Basta o preço chegar a uma dessas duas barreiras para que o produto perda de valor. E, obviamente, tem um reembolso predefinido. Os Factor Certificates, já o nome Factor Certificate, são produtos com uma alavancagem constante, não têm maturidade e não têm também uma barreira de knockout. Portanto, quando queremos investir num mercado a cair, temos sempre que ter em consideração os instrumentos financeiros como warrant, opções, futuros, CFDs ou então ETFs.
isto, dos instrumentos no qual não podemos fazer isto são obviamente as ações, porque não nos podemos posicionar só em ações se não temos estas mesmas ações já no mercado.